Gratuidade e justiça. Tema que não cai em prova, não. Bota aí, editor. Essa questão aqui, essa outra questão aqui. Tem questão subjetiva? Pera, deixa eu ver se eu acho. Claro que tem, pô. Ó, TJ Santa Catarina 2025 na prova de sentença e no TJ do Rio em 2024 também na prova de sentença. Esse é um tema que sempre traz à tona. Tá, professor, mas o que é que a gente vai conversar hoje? Velho, o que a gente vai conversar hoje é sobre o tema 1178 do STJ, que é, portanto, um tema fundamental para o acesso à justiça no Brasil, que é a gratuidade de justiça na decisão do STJ que foi repetitivo. Ou seja, a gratuidade da justiça, ela é justamente pela questão, ou seja, a gratuidade da justiça, ela representa uma das principais garantias constitucionais de acesso ao poder judiciário. Mas será que você já se perguntou quando é que um juiz pode negar esse benefício? Quais são os critérios que ele deve usar? E essas questões, elas geravam uma grande divergência até agora, setembro de 2025, quando o STJ finalmente pacificou o entendimento. E, editor, pode colocar aqui, ó, a questão submetida era definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para a aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa natural, levando em conta o que fala lá o Código de Processo Civil, artigo 98 e 99. Bom, é sobre esse tema que a gente vai debater agora e que eu vou te explicar. Mas antes, você precisa se inscrever aqui no canal, dá uma moral, né, velho? Não é possível que eu não vou chamar a sua atenção, nem falando assim, ei, aqui, tô aqui, vai, é sério. Bom, se inscreve aí de verdade, ou pelo menos comenta, velho. Eu vejo os comentários, isso é muito importante pra gente continuar esse projeto aqui no Estratégia, e também para eles verem valor, né? Que isso aqui, de certo modo, agrega na vida de vocês. Então, comenta aí, se inscreve, vai de verdade. Tá, professor, mas antes de definir o que o STJ falou, o que é a gratuidade de justiça, né? A gratuidade de justiça, ela tá prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, e ela é uma dispensa, vamos dizer assim, até provisória, de certo modo, do recolhimento de custas e despesas processuais e também extraprocessuais, tá? Mas por que é provisória, professor? Porque significa que ela pode ser revista posteriormente. E esse benefício, ele abrange uma gama ampla de despesas. Você tem, por exemplo, as taxas judiciais, para você entrar com ação na justiça, um selo postal, uma publicação numa imprensa oficial, honorários de advogado, fica suspenso, a gente deve no CPC, e também até para pagar um perito, por exemplo, que a justiça possa nomear, um exame de DNA no ação de alimentos, emolumentos notariais, isso é importante, e até mesmo algumas vezes ali, algumas questões extras processuais que não são de conhecimento popular. E o requisito fundamental para você ter acesso a isso é ter uma insuficiência de recursos. Mas aqui que está o ponto crucial, né? Essa insuficiência, ela não se refere apenas a uma certa sobrevivência básica, mas sim à impossibilidade de você arcar com os custos processuais sem prejuízo de um sustento próprio e da sua família, mantendo-se a dignidade da pessoa humana. Inclusive, tem uma notícia que saiu aqui no site de Estratégia, né, que a gente até comentando, o professor Tiago comentou sobre isso, sobre um desembargador, né, que ele teve acesso à justiça gratuita concedida pelo STJ em uma ação milionária, né? Bom, qualquer coisa você dá uma olhada aqui, pesquisa no Google e vê essa notícia. Mas, professor, então o que acontece? Para pessoas físicas, que é o que eu vou me restringir aqui, existe uma presunção relativa de veracidade dessa declaração de pobreza, né? Isso significa que a simples alegação de hipossuficiência, ela já gera uma presunção legal, mas, obviamente, o juiz pode afastar essa presunção mediante a fundamentação adequada. Bom, é aí que surge um dos grandes dilemas desses critérios objetivos que chegou ao STJ. Essa é a problemática. Na prática forense, e eu quero saber como é que funciona no seu tribunal, aí que você, enfim, advoga, tem conhecimento, comenta aqui embaixo. Alguns juízes, eles vinham adotando certos critérios objetivos para analisar o pedido de gratuidade. Por exemplo, quem ganha mais de 3 salários mínimos não tem direito a esse benefício da justiça gratuita. Ou então, quem possui, sei lá, um carro do ano, quem mora em determinada rua da cidade, não é hipossuficiente. Então perceba que esses critérios objetivos, eles geravam 3 consequências problemáticas. A primeira é que havia grande parte de decisões padronizadas sem analisar o caso concreto, ou seja, um servidor público, ele ganha 4 salários mínimos, mas ele tem um filho, sei lá, com deficiência e ele tem altos gastos médicos. Ele poderia ser automaticamente excluído desse benefício da justiça gratuita. Ou então, segundo, isso gerava uma grande insegurança jurídica, porque cada comarca ou cada tribunal, ele adota critérios diferentes. Isso cria um tratamento desigual para situações semelhantes que estão no Código de Processo Civil. E o terceiro ponto, obviamente, um grande potencial de violação ao acesso à justiça, porque pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, de fato, eram excluídas por haver um critério rígido que não considerava a particularidade do caso concreto. Tá, professor, então esse tema ele chegou no STJ. Sim, em setembro de 2025, a Corte Especial, ela finalizou um julgamento que começou em dezembro de 2023, estabelecendo uma tese vinculante para todo mundo, repetitiva. E o julgamento, ele revelou, inclusive, 3 correntes que eram distintas de pensamento. A primeira corrente era a posição, portanto, vencedora
vencedora que prevaleceu do ministro Og Fernandes, e essa corrente ela estabeleceu que, olha, é vedado o uso de critérios objetivos para indeferir imediatamente a gratuidade. Então, é como se o ministro Og, ele falou assim, ó, o juiz, ele deve seguir essa sequência aqui. Primeiro, faça uma análise preliminar, ou seja, verifique se existem nos autos algum elemento que afaste essa presunção de hipossuficiência. Primeiro ponto. Segundo ponto, determine provas, ou seja, havendo indícios que o cara não é hipossuficiente, o juiz deve determinar que a parte comprove a sua condição econômica, indicando precisamente quais são as suas razões. E aí, apenas em terceiro ponto, ou seja, uma aplicação subsidiária, somente após cumprida essa diligência, esse critério objetivo pode ser usado de maneira suplementar, mas nunca de maneira exclusiva, nunca como fundamento exclusivo. Professor, eu ainda não entendi. Calma. Essa foi a primeira corrente vencedora. A segunda corrente era a corrente da ministra Nancy Andrighi. E a ministra, ela se posicionou de forma até mais protetiva que essa corrente. Ela falava assim, olha, nem mesmo subsidiariamente um critério objetivo pode ser utilizado. Para a ministra Nancy, a análise deve ser sempre casuística, porque cada pessoa e cada processo tem particularidades que tornam inviável qualquer tipo de patronização. E a terceira corrente era a tese do ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas, que ele falou, olha, eu vou defender a legitimidade sim de critérios objetivos, até mesmo de maneira preliminar, logo no começo, desde que você ali em suas circunstâncias do caso é concreto. E essa corrente ela chegou até a propor alguns critérios específicos, como, por exemplo, a dispensa da declaração de imposto de renda, se você é beneficiário de algum programa social, ou se você tem renda até mais que 3 salários mínimos. Bom, professor, qual foi a tese vinculante aprovada? Vamos analisá-la de maneira detalhada. A Corte Especial, ela aprovou por maioria essas 3 teses fundamentais, que eu vou colocar aqui, que agora vincula todo mundo. Vamos responder cada uma delas e quais são as implicações práticas. A primeira tese é o fim do indeferimento automático, que eu poderia chamar assim. Ela diz assim, é vedado o uso de critérios objetivos para indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. Perceba, essa tese, ela representa uma grande mudança, porque antes era muito comum juízes negarem essa gratuidade automaticamente com base em critérios como, o cara tem uma renda superior a tantos salários mínimos, ou então esse cara tem um carro, né? Agora isso está expressamente vedado. O juiz não pode mais criar fórmulas matemáticas para negar o benefício de imediato. Segunda tese. A segunda tese é que há necessidade de um procedimento obrigatório de dilação probatória. Então a segunda tese diz, verificada a existência nos autos de elementos que afastem essa presunção de hipossuficiência, o juiz deve determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando precisamente quais são as razões que justificam tal afastamento. Perceba, essa tese ela operacionaliza o direito ao contraditório na análise da gratuidade. Se o juiz identifica um elemento que gera uma dúvida sobre a hipossuficiência, como por exemplo, ter a propriedade do imóvel, como por exemplo, uma movimentação bancária alta, como por exemplo, a profissão que sugere uma boa remuneração, ele não pode simplesmente indeferir o pedido dizendo isso. O magistrado tem que seguir um rito específico. Ele fundamenta precisamente esses elementos que geram dúvidas e depois ele dá oportunidade para a parte se manifestar e produzir provas. Terceiro, aí sim ele vai decidir. Isso consolida, portanto, esse entendimento pacificado que o indeferimento da gratuidade depende de uma prévia intimação para que a parte junte esses documentos hábeis que comprovem sua hipossuficiência. E aí, por fim, terceira tese, que é o uso subsidiário e limitado desses critérios objetivos. E aí o STJ conclui. Cumprida a diligência, critérios objetivos podem ser adotados em caráter meramente suplementar, desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento. Essa tese, de fato, ela é um pouco mais complexa, ela gera uma maior discussão prática, mas ele fala, após cumprir o procedimento da segunda tese, o juiz pode sim usar critérios objetivos, mas apenas como elemento auxiliar na formação desse seu convencimento, nunca como uma razão única para negar esse benefício. Então isso significa que renda, patrimônio, profissão podem sim ser considerados, mas sempre em conjunto com as circunstâncias particulares do caso e em última ratio. Um médico que está desempregado, por exemplo, há 2 anos, por exemplo, ele não pode ter a gratuidade negada apenas pela profissão que ele exerce. E aí, queridos amigos, esse é um tema que vai despencar. Eu vou colocar aqui rapidamente algumas questões para vocês, mas eu acho que isso aqui teria que ser em outra pauta, até para a gente falar do que é que está incluído e não está incluído, mas eu vou deixar aqui rapidamente só o filé da muriçoca, uma tabela massa também de julgados aqui do STJ, só para você consolidar. Mas a primeira questão
é uma questão aqui da Consulplano TJ Maranhão, né, sobre titulado de serviço de notas e registro, que ele trata como gabarito letra A, que o estrangeiro não residente no Brasil, ele possui sim direito à gratuidade de justiça. As demais alternativas B, C e D estão erradas. E uma questão aqui sobre procurador do município, né, de Camaçari, que fala sobre a alternativa correta, aqui na verdade é a letra D de dado, né, sobre honorários. Mas eu quero que vocês vejam a letra B que está errada, que é sobre pessoa jurídica sem fins lucrativos, ela não pode ter o benefício independentemente de comprovação, porque o seu juiz tem que comprovar isso, né? Mas enfim, e essa tabelinha de julgados massa, tomara que você goste, comente aqui que esse vídeo já ficou muito longe, senão pode fazer uma parte 2 aqui tratando sobre gratuidade, sobre as questões. E também vou colocar essas duas questões aqui de sentença, prova de sentença bem rapidinho, aqui do TJ Santa Catarina 2025 e do TJ do Rio 2024, só pra vocês verem que esse assunto, ele cai, beleza? Comenta aqui embaixo, um grande abraço, fica com Deus, vamos lá.